Olá a todos, nós hoje retomamos o estudo do livro Nosso Lar, com a psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, e hoje iniciamos o capítulo 18, que se chama Amor, Alimento das Almas. Nós vimos o capítulo anterior, que o André Luiz ele teve como que uma espécie de alta ali do médico que era o Henrique de Luna. Ele estaria então já deixando a condição de um paciente ali de Nosso Lar, e o Clarence autoriza para que ele inicie os trabalhos ali de estudo, de observação. Então, André Luiz ele poderia visitar os diferentes ministérios, como o da regeneração, do auxílio, mas ele não poderia visitar dois, que era o ministério ali da elevação e da união divina, que são ministérios ali que trabalham espíritos altamente espiritualizados, muito ligados, os espíritos mais próximos ali de Deus. Então, ele ainda não poderia ter acesso a esses ministérios, mas os demais, ele teria um trabalho ali como um estudante, como observador, em que poderia, assim como um estagiário, às vezes ele passa em diferentes departamentos de uma empresa, ele teria ali uma oportunidade semelhante. E o André Luiz ele foi acolhido ali na casa de Lísias, e a mãe do Lísias foi bastante receptiva, bastante carinhosa com ele, dizendo que o André Luiz seria tratado ali como um filho. E o André Luiz já tinha essa ligação afetiva com Lísias, que era ali um amigo muito querido, muito próximo. E aqui no capítulo, então, o capítulo 17 termina ali com a mãe de Lísias, ela começa fazendo uma prece, fazendo uma oração ali, Então, vamos lá para o capítulo 18. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça: afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grandes quantidades de energia. É necessário renovar provisões de força. Então vejam que aqui ele recebe ali um caldo reconfortante, que foi esse caldo que ele recebeu também depois daquele período de ser recolhido no umbral. Então é uma espécie de uma sopa diferente aqui da Terra, porque ela é tudo mais sutil, mais fluídico. Tem ali concentração ali fluídica que está carregado ali de elementos ali nutrientes, revigorantes. Então fala aqui que e as frutas eram perfumadas. Então a dona Laura diz que a comida lá é muito mais saborosa, muito mais agradável que a nossa aqui. E que há residências que dispensam, que não precisam dessa comida mais densa, Fala que, olha, que dispensam quase por completo as refeições. Por quê? O que a gente tem aprendido com esse livro que é muito interessante. Quanto mais o espírito evolui, quanto mais ele tem ali essa bagagem espiritual, menos necessidade de alimento ele tem. Mas ela fala aqui que no ministério ali do auxílio, que é um ministério que demanda ali um esforço pesado, um trabalho intenso, eles têm tanto dispêndio de energia que eles precisam fazer essa reposição. Então a gente sabe que espíritos muito elevados, já vimos aqui nesse livro, eles se alimentam ali do próprio ar, Tem até um palestrante espírita que ele faz uma brincadeira, que eles não têm almoço, eles têm almoço. A gente pode brincar que é uma comida caipira, almoço, Mas esse trocadilho, almoço, trazendo essa ideia de que eles absorvem do próprio ar, na própria respiração, os elementos ali necessários. E já vimos em capítulos anteriores que houve um período ali em nosso lar que vieram mais de 200 espíritos de colônias mais elevadas ensinar ali os moradores de nosso lar
essa assimilação de alimentos através da respiração, né? Já que muitos ali defendiam uma alimentação ainda muito grosseira, mais parecida com a terra, e o governador ali, ele fala, não, nós devemos caminhar, nós devemos ali nos desprender gradativamente dessa alimentação mais densa, né? Enfim, é bem interessante esse ponto da alimentação, né? Porque aqui não é a quantidade, né? Mas sim a qualidade, a concentração ali de fluidos que permite que refeições muito menores do que as nossas, né, energizem, abasteçam, sustentem ali devidamente esses espíritos do outro lado. Por isso é que é importante desde já essa reeducação alimentar, né, o equilíbrio nas quantidades que a gente come, o equilíbrio na qualidade do que a gente come, né? Numa época em que estamos aí bombardeados por uma infinidade de produtos industrializados, a gente precisa ser um pouco mais seletivo naquilo que entra ali pela nossa boca, né? Enfim, é uma reflexão, acho que sempre importante para todos nós. E ela continua dizendo, isso porém, né, ponderou na verdade uma das jovens, aqui não era a mãe, isso porque lembra que a mãe falou que eles despendem grande quantidade de energias e que era preciso renovar ali a força. E uma das jovens diz, isso porém não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da união divina, não os dispensam, precisam de alimentação. Porém, é uma alimentação muito mais sutil, né? Tanto que fala aqui, até a união divina, que é o ministério mais elevado, eles precisam da alimentação, mas diferem a feição substancial, ou seja, a maneira como aquele alimento ele é concentrado, né? Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Vejam, são dois ministérios que quem trabalha ali come-se muitos frutos. Na elevação, que é um dos ministérios ali de espíritos altamente preparados, mais espiritualizados, na elevação, o consumo de sucos e concentrados é grande. E na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Ou seja, a união divina, que é o ministério que tem os espíritos ali, como foi dito já, mais próximos ali de Deus, a alimentação deles nós não conseguimos ainda imaginar, né? Tamanha é a sutileza, né? Talvez o que a gente consiga chegar mais perto é daquilo que foi relatado de absorver ali pela respiração. Assim como a gente vai ver eles, a música, já vimos que a água, né, o bem, tudo isso também vai nutrindo ali o espírito, porque eles não têm um corpo denso, pesado como o nosso, então eles vão tendo cada vez menos necessidade, né, desse reabastecimento. Mas tem, só que de uma maneira muito mais sutil, né? Meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Então, o André Luiz aqui muito curioso, né? Como ele sempre foi, e o que é isso, um dos pontos que é tão importante ali, esses relatos, porque ele é curioso, ele pergunta, né, para que ele pudesse ali trazer para nós essas informações. Sorriram todos da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos me explicando. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Vejam que periodicamente nosso lar recebe ali espíritos já preparados que vão ali ensinar os habitantes do nosso lar para que se desenvolvam nessa nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a sua base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade
transitória, como no caso dos veículos terrestres necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevamos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o ciclo do universo? Então vejam que essa necessidade ainda do outro lado, de nosso lar, é uma necessidade transitória, porque como foi dito, com o tempo, com o desenvolvimento, com a evolução, com a espiritualização, esses espíritos vão tendo ali mecanismos cada vez mais sutis ali de alimentação. Mas é sempre preciso lembrar que nosso lar está muito próximo da Terra, né? Ele está ali sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então nós não estamos falando de colônias muito distantes da Terra, colônias altamente desenvolvidas, altamente elevadas. Não. Nosso lar é uma colônia ali de transição, de refazimento, né? Uma estação ali de tratamento para muitos espíritos, como foi o caso de André Luiz. Então ainda é natural essa transição de uma alimentação grosseira, como temos aqui na Terra, para uma alimentação mais sutil, mais suave, né? Para que, com o tempo, essa necessidade seja cada vez menor de alimentos que até lembrem aqui a Terra. Né? Por isso que tem alguns ministérios que já foi dito aqui, eles falam que já é um consumo maior de frutos, de sucos concentrados, né? Ou seja, esse exercício ali para que não precise de uma comida tão densa, né? Então imagina que a gente desencarne numa quarta-feira. Chegou lá, nossa, quarta-feira deve ter uma feijoada no plano espiritual. Não vai ter, né? Não vai ter. Não vai ter bacon, né? Não vai ter nada assim. Então vai ser como o André Luiz, que ele come, recebe lá um caldo reconfortante. Até curiosa essa expressão, caldo reconfortante. Não um caldo, né? Mas reconfortante, né? Regenerativo, que ali ajuda no reequilíbrio ali do espírito, né? E aqui fala que a alma se nutre de amor. Então, no fundo, o que vai mover ali esses espíritos, o que vai sustentar é o amor. E a gente lembra até que na Terra, né, como às vezes o amor, essa relação de amor com o alimento. Muitos de nós temos memórias afetivas das nossas avós, né? Como era gostoso ali o bolo que uma avó fazia. Não era só porque aquele bolo era feito pela avó, mas é porque aquele bolo ele era feito com muito cuidado, com muito carinho. Às vezes essa avó esperava a semana inteira, ou tempos mais, né, pela visita ali daqueles netos, ou daquele neto. Então ela preparava com todo cuidado. Então aquele bolo, aquela massa, aquele fermento, estava saturado, impregnado, né, de muito carinho. Então essas memórias tão fortes, né, que temos ali de uma avó, por exemplo, de uma mãe que fazia uma comida tão gostosa, é porque aquilo estava saturado do amor dessas pessoas, né? Da mesma maneira que a gente vai perceber aqui no livro, no próximo capítulo até, que quando nós não estamos bem, estamos com raiva, estamos com mágoa, com ódio, a comida também ela pode assimilar esses elementos ali nocivos que podem fazer mal ali para nós, né? Assim como já vimos em capítulos anteriores que a água que percorre na nossa casa, ela é influenciada pelo pensamento dos moradores, pelo estado mental dos moradores. Vejam, coisas que jamais pensaríamos antes, né? A importância do pensamento, a importância da nossa vibração, a importância dos estados alimentares que criamos em torno de nós. E uma coisa que é claro para qualquer um, né? O quanto isso impacta a nossa vida e a vida das pessoas. A gente fala, nossa, a pessoa hoje está com uma nuvem negra, ou nós estamos assim. Tanto que às vezes a gente fala, nossa, hoje as pessoas estão me irritando, ou essa pessoa está me irritando, mas às vezes nós é que estamos irritados, né? E que qualquer coisa nos tira ali ainda mais o equilíbrio, a paciência, o bom senso. Então vejam a importância de
cultivarmos com o tempo essa atmosfera mental saudável, né? Com boas leituras, como modificação ali dos nossos pensamentos, né? Que não é fácil, essa reeducação do pensamento, procurando ali pensamentos de otimismo, pedindo a Deus que nos ajude, né? A natureza é muito importante nesse processo, né? Quanto ela nos ajuda ali nesse processo de conexão a nós mesmos e a conexão a Deus, né? Porque a natureza é uma obra dele. Então a música, as leituras, né? A arte também tem um papel extremamente importante para desenvolver ali a nossa sensibilidade, né? Apurar ali o nosso sentimento para que aos poucos a gente vá percebendo essas lições que a vida oferece, esses recados que a vida nos dá, né? Enfim, é importante então pensarmos nisso, mas o grande ponto aqui quando fala que o amor é o alimento da alma, né? É o amor que nos nutre, é o amor que nos estimula. E é isso, nós então continuamos na próxima semana nesse mesmo capítulo. Que Deus nos abençoe, ampare e nos fortaleça.